Fala galera, vamos aí para a questão 1 dessa prova UERJ 2024, questão discursiva. Questão essa, projeto legal para você que vai estudar para esse vestibular e está querendo passar nessa prova discursiva. Então vamos lá, estou trazendo aqui uma questão muito problemática que é o seguinte. É uma questão que trata tanto as chegadas europeus, né, consequências das chegadas europeus, falar de patrimônio indígena, falar de povos tupinambás, ao mesmo tempo que eu tenho um problema sério que é o seguinte, falar de um patrimônio e dessa restauração patrimonial, que é uma emergência que está em voga nos últimos anos. Então, de você ter vários itens espalhados pelo mundo todo e a galera questionar o fato de, ó, esses itens não pertencem à comunidade europeia. Esses itens têm uma origem americana, africana, asiática. Então, esses itens têm que ser repatriados. Eles foram roubados, eles foram sequestrados do seu local original. Então, é interessante colocar em voga essa questão, em xeque essa questão. Então, é uma questão que já traz elementos problemáticos, traz elementos que o aluno tem que pensar, caramba, o que está sendo colocado em xeque? O que está sendo questionado? Está sendo questionado o fato desses itens terem sido sequestrados, de haver uma demanda para repatriar, para que se devolva e tudo mais. Então vamos lá. Chegado o manto Tupinambá ao Brasil, pegou de surpresa o povo indígena que vive no sul da Bahia e que aguardava há mais de 20 anos a devolução da peça pelo governo da Dinamarca. Tem Tupinambá na Dinamarca? Não. A indumentária retornou ao país com uma doação do Museu Nacional Dinamarquês ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, que está se recompondo após a destruição de seu acervo no incêndio ocorrido em 2018. O manto foi apresentado à imprensa sem a presença de lideranças indígenas. Isso é um problema sério, porque afinal é um manto indígena. A cacique Jamon Pote, líder dos Tupinambás de Olivença, na Bahia, considerou importante a devolução do manto, e segundo ela tem valor religioso e faz seu povo ser mais forte. Por isso, Jamon Pote defende que ele seja entregue aos indígenas. Ou seja, o manto, ele é um item histórico, é um patrimônio, beleza? É um manto significativo da história tupinambá, mas se ele ficar no Museu Branco, ele ainda vai estar longe do seu povo. Interessante esse ponto. Presente significado histórico da reivindicação da devolução do manto para os tupinambás. Apresente também, segundo o comando, uma razão que levou povos europeus a adotarem a pilhagem e saques para a composição dos acervos de suas instituições museológicas do Velho Mundo, século XVIII. Cara, quando a gente trata sobre essa questão do manto tupinambá, é importante a gente entender que é uma questãozinha que pede um comando chato, mas assim, pensar, esse manto, ele foi roubado. Então, primeiro, tem que devolver algo que pertence ao Brasil, pertence ao povo nativo. Esse manto representa uma cultura, representa o valor do povo tupinambá. Então, ele tem que ser devolvido nesse sentido, do valor religioso ao povo tupinambá. Então, ele tem que ser devolvido. É a ideia de uma repatriação de um patrimônio que foi, obviamente, saqueado pelos europeus, né, nessa lógica de grandes navegações e tudo mais, de olhar para os povos da América como se eles fossem criaturas, como se fosse algo exótico. Então, existe esse pensamento de repatriação e que, de certa forma, a gente já vai tratando de outros pontos. É como eu falei, o europeu olha para esse manto e fala, ó, aqui o que eu peguei lá do povo nativo, aqui que eu peguei lá do povo da América, olha como é que nós somos poderosos, eles são atrasados, olha como nós podemos aprender sobre a cultura deles. Então, os europeus olham para esses povos como uma ideia de um atraso, como uma ideia de que vamos mostrar como são os povos da América, são os povos conquistados. Então, o europeu, quando ele faz um museu e expõe essa peça, ele está dizendo que ele é mais forte que os outros povos, então ele está as culturas da América, os povos nativos. Então, a segunda parte da questão entende que você está compondo um museu para você se colocar superior ao outro, para você dizer que você é mais forte, para você dizer que domina colonialmente. Então, que você tem esse domínio colonial do europeu sobre o nativo. E aí, hoje, após toda essa constatação de que foram vários crimes contra a humanidade cometidos ao longo da história, você tem a pressão pelo quê? Devolve. Devolve o que vocês saquearam no passado. Beleza? Tranquilo? Questãozinha maneira, mas de novo, que trata com a ideia de quê? De patrimônio, de repatriação, de um tema e você tem uma base histórica de falar de grandes navegações de chegados europeus, mas que trata de um problema atual, olhando qual era a intenção desses caras em levar esses itens lá para a Europa. Valeu? É isso. Daqui a pouquinho a gente traz a questão 2. Um abraço.